Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje com o assunto monômio ou termo algébrico. Aqui nós temos um retângulo. Esse retângulo, ele mede o comprimento dele é x e a largura é y. Aqui temos a letra A. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? E a letra B, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura? Primeiro nós temos que entender o que é área e o que é perímetro. Então vamos fazer um desenho aqui de um retângulo, certo? Um retângulo. Vamos imaginar que esse retângulo ele mede 2 centímetros assim e ele mede 3 centímetros assim. Então, 2 assim e 3 assim. 3 centímetros. Qual é a área e qual é o perímetro dele, certo? Qual é a área e qual é o perímetro? Se a gente for observar, ó, se a gente multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 centímetros quadrados. Então, 6 centímetros quadrados. Isso aí é a área. Quando eu multiplico 2 vezes 3, a área é a área dele, é 2 vezes 3, igual a 6 centímetros quadrados. Se eu ligar os pontos aqui, ó, quantos quadrados tem a minha figura? 2 vezes 3, 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é a área. Para mim calcular a área, eu multiplico comprimento vezes largura, ou seja, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3. Isso é área. Perímetro é como se eu fosse pegar, como se isso aqui fosse um terreno, eu fosse cercar em volta, eu fosse murar, certo? Isso aí é perímetro. Então eu tenho que somar todos os lados, entendeu? Então vai ser assim, ó, é 2, que mede assim, vamos supor que eu vou fazer o muro aqui, mais 3, mais 2, que eu vou cercar todos os lados, mais 2 e mais 3. Isso é perímetro, certo? Então dá quanto? Quantos metros? Ou seja, quantos centímetros tem o meu perímetro? Ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 centímetros, entendeu? Então, a área eu multiplico, ó, 2 vezes 3, 6. 6 quadrados. E perímetro eu somo os lados. 3 mais 2, mais 3, mais 2. 3 mais 2, 5. Mais 3, 8. Mais 2, 10. Então, tem 10 metros, 10 centímetros o meu perímetro. E a área é 2 vezes 3, 6. Então, voltando aqui à figura, se o meu retângulo aqui mede x e aqui mede y, qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Então, a expressão algébrica vai ser x vezes y. X vezes y, que é a área, não é isso? Então, e a letra B, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura? Então, nós temos, ó, x mais y mais y, que é x mais x, y mais y, que é o perímetro, que é a soma dos lados. Então vai ser x mais x, 2x, mais y, 2y. Então essa é a expressão algébrica que representa o perímetro da minha figura. E essa é a expressão algébrica que representa a área. Então aqui nós temos monômio ou termo algébrico. Se eu for olhar pela etimologia da palavra monômio, monômio significa um, certo? Mono significa um termo. Ou seja, aqui eu tenho um monômio, certo? Que significa um termo ou uma multiplicação de termos. Esse aqui não é um monômio, porque aqui eu já tenho dois termos diferentes, a soma de dois termos diferentes. Então, esse é um monômio e esse não é um monômio, porque tem dois termos. Então, aqui, o meu monômio, ele é dividido em duas partes. Aqui eu tenho, geralmente o monômio ele é dividido em duas partes, uma parte literal e um coeficiente numérico. Por exemplo, a parte literal aqui é x, vamos colocar aqui, parte literal aqui é o x vezes y. E o coeficiente numérico é o 1, porque aqui é como se tivesse 1. 1xy. É o número que acompanha o monômio, certo?
Agora vamos para o 2. Aqui nós temos um triângulo, certo? A figura acima é uma representação de um triângulo equilátero. O que significa um triângulo equilátero? É um triângulo que tenha as 3 medidas iguais. Aqui mede D, aqui mede D, aqui mede D. A mesma medida, isso que é um triângulo equilátero. Seu lado mede D unidades de comprimento, certo? D unidades de comprimento. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, vai ser D mais D e mais D. Então, qual vai ser a expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo? Então, vai ser 3D. Então, isso aqui é um monômio, ou seja, uma multiplicação de termo. 3 vezes D, certo? Esse monômio é dividido em duas partes, ou seja, coeficiente numérico, que é o 3, e a parte literal, que é o D, é a letra. Coeficiente numérico é o número e a parte literal, o D, certo? Vamos aqui agora para o 3. Suponha um número real x. Como você representaria o dobro desse número? O número x. Qual é o dobro de x? Vai ser 2x. Então, aqui temos um monômio. Um monômio que é uma multiplicação de termos, 2x. Quem é a parte literal dele? A parte literal é o x. Quem é o coeficiente numérico? É o 2. Então, o coeficiente numérico é o 2, certo? O 2. E a parte literal é o x. Aí a letra B. Como você representaria o quadrado do número x, no caso, acrescido do próprio número x? Como é que faria? O quadrado do número x acrescido do próprio número x. Então, ficaria assim, x ao quadrado mais x. Essa é a expressão algébrica, certo? Essa expressão algébrica é um monômio? Não, porque monômio é um termo ou uma multiplicação de termos. Então, isso aqui não é um monômio, porque está somando dois termos diferentes, certo? Aqui é x ao quadrado e mais x. Então, isso aqui não é monômio. Esse aqui é monômio porque é um termo, certo? É uma multiplicação de termos. Esse aqui é um monômio porque é um termo, uma multiplicação de termos. Esse aqui não é um monômio, é uma expressão algébrica que não é um monômio, e essa expressão algébrica aqui é um monômio, certo? Então, isso que é monômio. Então, voltando aqui, por exemplo, eu tenho aqui 2x. É um monômio? Sim. Quem é o coeficiente numérico desse monômio? O 2. Qual é a parte literal? X. Se eu colocasse assim, 2x ao quadrado, y. Continua sendo um monômio? Sim. Quem é o coeficiente numérico? 2. Qual é a parte literal? X ao quadrado vezes y. Então, aqui está multiplicando, ó, como se estivesse multiplicando. 2 vezes x ao quadrado vezes y. Então, isso aqui forma um termo, um monômio, certo? Uma multiplicação de termos ou um termo. Que 2 vezes x. Então, aqui também é um monômio. Quem é o coeficiente numérico? 2. Quem é a parte literal? X. Se eu pegar e fizer uma expressão assim, 2x mais 2y, é um monômio? Não, porque aqui já tem mais de um termo, certo? É uma expressão algébrica com mais de um termo. Então, isso aqui não é monômio, não é um monômio, porque tem mais de um, certo? Se eu fizer aqui, por exemplo, x é um monômio? Sim. Quem é o coeficiente numérico aqui? É o 1. Quem é a parte literal? É o x. E aqui, por exemplo, se não tivesse sem nada, então aqui é como se tivesse um x, que é x. Então, pode ser uma letra, certo? Ou uma variável, ou um número, por exemplo, o número 2, certo? Tudo é monômio, certo? Aqui nós temos o número 3. Vamos ler. Uma torneira gotejando desperdiça Y litros de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira gotejando por 4 horas. Ou seja, se ela é Y litros em 1 hora, em 4 horas vai ser 4Y, certo? Essa vai ser... Então, isso aqui é um monômio. Quem é o coeficiente numérico? É o 4. Qual é a parte literal? É o Y. Então, se em 1 hora ela gasta Y litro, em 6 horas ela vai gastar 6Y litros. Em 5 horas vai ser 5Y litros. Em 10 horas, 10Y litros. Então, todos esses termos aqui são monômios. 4Y é um termo,
Coeficiente numérico 4, parte literal y. 6y é um monômio, coeficiente numérico 6, parte literal y. 5y é um monômio, parte literal y, coeficiente numérico 5. 10y, parte literal y, coeficiente numérico 10. Então, aqui nós temos diversos monômios aqui embaixo. Então, aqui nós temos 3x. É um monômio? Sim. Coeficiente numérico desse monômio é o 3. Parte literal, y. Certo? Então, esse aqui é um monômio. Outro monômio é menos 10 ao quadrado b. Coeficiente numérico desse monômio, menos 10. Parte literal ao quadrado b. Então, o que é um monômio? É um termo ou uma multiplicação de termos, certo? Então, isso aqui é um monômio, que está multiplicando termos. Menos 18 é o coeficiente numérico. Parte literal não tem, mas que também não deixa de não ser um monômio, certo? X ao quadrado. Parte literal, x ao quadrado. Coeficiente numérico 1, que aqui é como se fosse 1x ao quadrado. Menos a quarta vezes b ao cubo. Esse a quarta b ao cubo é a parte literal. O coeficiente numérico aqui é como se fosse menos 1, entendeu? Que se não tiver nada, tem 1, certo? Coeficiente numérico, mais 2. Parte literal, bx ao quadrado. Então, aqui nós temos, quando não tem nada, tem 1. Então, aqui é menos 1, certo? Aqui também não tem nada, é 1. 1x ao quadrado. Aqui, quando tem aqui, por exemplo, 0x ao quadrado, se diz que esse monômio aqui ele é nulo, certo? Porque o coeficiente numérico dele é 0. Aqui, ó, 0 a quarta x ao cubo. Se diz também que esse aqui é um monômio nulo, porque o coeficiente numérico dele é 0. E esse aqui, no caso, quando não tem nada, tem 1. Então, é menos 1 e aqui também tem 1, certo? Outra questão aqui, vamos exemplificar. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 4 terços a ao quadrado b, isso aqui é um monômio? Sim. Quem é o coeficiente numérico aqui? É 4 terços. Quem é a parte literal? A ao quadrado b. Agora, o que não pode acontecer é ter, por exemplo, aqui, ó, x sobre y. Isso aqui não é um monômio, certo? Porque a parte literal não pode estar no denominador. O número pode ter no numerador, mas letra não pode, entendeu? Então, isso aqui é um monômio. X sobre y não é um monômio, porque tem letra no denominador, certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 1 meio ao cubo c, isso é um monômio. Parte literal aqui é ac ao quadrado c, e coeficiente numérico é 1 meio. Agora, se eu já colocar assim, 1ac sobre y, isso aqui já não é um monômio, porque eu tenho letras no denominador, certo? Então, pessoal, é isso. Até mais.